Martin, um senhor de idade que é barrado na recepção de um hotel 5 estrelas porque suas roupas e aparência não estavam à altura dos outros hóspedes. Mas quando finalmente pôde revelar sua identidade, ninguém acredita na confusão que tinha sido armada. Dizem que a forma que tratamos as pessoas, principalmente as que não conhecemos, é a chave para identificarmos nossa índole, se somos pessoas tão justas e inteligentes quanto achamos que somos. Olá, curiosos! No vídeo de hoje vamos conhecer a história de Martin e como ser expulso de um hotel o lembrou das coisas mais importantes sobre o nosso relacionamento e comunicação com as pessoas. Mas antes de começarmos, já peço para vocês deixarem seu joinha para essa história alcançar mais pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ainda ativa o sininho das notificações para você receber mais vídeos curiosos e interessantes como esse. Feito isso, bora pro vídeo! Um senhor já com uma certa idade e exausto parou na calçada e olhou para o hotel 5 estrelas do outro lado da rua. Ele usava roupas simples e um par de sapatos já surrados de tanto usá-los para trabalhar. O senhor passou pela porta automática do hotel e entrou no hall. O espaço estava impecável, decoração moderna, assentos acolchoados e um piso brilhante que refletia a luz que entrava pelas amplas janelas. Na recepção estava uma moça bem vestida, em pé, com uma postura impecável e uma maquiagem linda, leve, exibindo um sapato de salto chique assim como ela. Quando o homem de roupas simples e sapato surrado parou perto da moça, bem afeiçoada, lhe olhou de cima a baixo, levou menos de 3 segundos para que ela o julgasse que ele não era um dos hóspedes ou cliente. Logo achou que era alguém que precisava de algum tipo de informação e rezou para que não fosse uma pessoa de situação de rua que estava entrando ali para perturbar os hóspedes. Parecia que a qualquer momento o sapato do senhor iria se abrir. Para completar, ele tinha 2 manchas de suor embaixo das axilas, em sua camisa e uma barba sem fazer, que dava ainda um aspecto mais velho e desleixado para sua aparência. Ele se aproximou da recepcionista, aquela bela moça, que logo ficou tensa, imaginando o que aconteceria em seguida. O senhor a cumprimentou e disse que precisava de um quarto para descansar naquele dia. Enquanto dizia isso, tirou a carteira do bolso. Já era uma carteira velha também e não parecia a moça que tinha muitas notas grandes ali dentro. Ela viu apenas um cartão de crédito e o que pareceu ser uma série de documentos, nada que indicasse que ele era, como a maioria dos outros hóspedes de um hotel 5 estrelas. A moça então fez sinal para que ele não continuasse a procurar dinheiro, cartão ou o que quer que fosse na carteira, pois não teria como reservar um quarto naquele dia. Todos os quartos já estão ocupados, ela disse. O senhor guardou a carteira e olhou bem para a moça na recepção. O nome dela, identificado no crachá, era Lúcia. Então ele disse: "Olha, Lúcia, eu passei por muita coisa até chegar aqui. Não tenho como sair pela cidade procurando um quarto e acho que vocês têm pelo menos umas 12 acomodações vagas." Atrás de Lúcia havia uma fileira de cartões de acesso com os números dos quartos ao lado, provavelmente indicando que aqueles cartões não tinham sido entregues a nenhum hóspede ainda. Encurralada, a recepcionista achou melhor ser honesta com o homem e tratou de explicar a situação sem perder a calma. "Senhor, entenda que este é um hotel de luxo, que atende um público classe A, que geralmente chega aqui de carro, de táxi executivo e até mesmo de helicóptero, e não quem vai entrando a pé. Não é um local que todos podem pagar. Temos uma reputação na cidade e não podemos colocá-la em risco entregando um dos nossos quartos vagos a alguém que não é do mesmo nível social que o restante dos hóspedes. O senhor me entende, não é?" O senhor ouviu tudo com a mesma paciência que a moça demonstrou, mas seu olhar parecia batido pelo cansaço e mais decepcionado a cada frase que ela pronunciava. Ele então disse que Lúcia estava enganada e que tudo o que ele queria era apenas um quarto daquele hotel, pois já fazia muito tempo que não descansava. Poderia ser até o quarto mais simples, com a pior vista, que não teria problema.
mas Lúcia se limitou a dizer que não era assim que as coisas funcionavam ali. O senhor então pediu para falar com a gerência, mas quem apareceu foi o supervisor do hotel. O supervisor se chamava James e se apresentou sem estender a mão para o homem. Lúcia rapidamente contou o que estava acontecendo e James não deixou de olhar nos olhos daquele senhor em momento nenhum, mantendo uma postura rígida. James foi dando logo razão à recepcionista e disse ao senhor que em algumas quadras mais adiante havia um hotel com menos estrelas e que lá ele poderia ser atendido. Mas o homem se recusou a andar na direção indicada pelo supervisor. Então James solicitou a intervenção do segurança, que agarrou o senhor e o arrastou até a porta de entrada. Quando estava no meio do caminho, o supervisor pediu que a segurança parasse. O senhor pensou que, enfim, aquelas pessoas tinham percebido o erro que estavam cometendo. Mas não era nada disso. O supervisor disse para o segurança tirá-lo pela entrada de serviço, pois não pegaria bem que vissem aquela cena bem na entrada social do hotel. O segurança era um homem enorme e conduziu o senhor sem problemas por um corredor até os fundos do hotel. O senhor seguiu protestando e dizia que estavam todos cometendo um erro e que ele queria falar com a gerência, mas o segurança só fazia o que o supervisor o mandou fazer. Ao chegarem na área de serviço, deram de cara com Marta, que estava operando as máquinas de roupas do hotel. Ao ver o segurança grandalhão usando tanta força contra o senhor de idade, ela disse para ele parar com aquilo. O segurança respeitava Marta, então soltou o homem. Para que agir assim? E por que ele está saindo pelos fundos? Ela perguntou. É assim que tratamos as pessoas agora nessa empresa? O segurança disse que só estava cumprindo ordens e que se ela não gostasse daquilo, que reclamasse com a supervisão. Marta disse que a área de serviço era responsabilidade dela e que ela iria cuidar do resto. O Blutamonte saiu dizendo que o senhor era responsabilidade dela então, e que ela que se virasse. Marta se aproximou do homem, se apresentou e perguntou o nome dele. Pode me chamar de Martin, disse ele, fechando os olhos e levando a mão à cabeça. Marta prontamente tirou do bolso uma pílula branca e ofereceu a ele. Está com dor de cabeça? Ela perguntou. Tome esse remédio, você vai melhorar. O senhor agradeceu e a mulher disse que o seu turno já havia terminado. Agora estava esperando o marido vir buscá-la. Enquanto isso, uma dupla de camareiras apareceu na área de serviço e viram Marta com o homem, que além da idade, das roupas simples, do sapato surrado e da barba por fazer, agora estava todo amassado e descabelado. Elas não perderam tempo e provocaram a colega dizendo que sabiam que o marido dela não era o mais capacitado da terra, mas que trocá-lo por aquele homem ali no ambiente de trabalho já era demais. Rindo, disseram chegou ao fundo do poço. Ora, que engraçadinhas vocês duas, não? Vão trabalhar, vão? Marta respondeu. Martin não ficou ofendido e até achou engraçado o atrevimento das camareiras, mas ele também notou que Marta ficou encabulada. As camareiras foram embora rindo e Marta quis saber que comentário foi aquele sobre o marido dela não ser uma pessoa capacitada. Marta respirou fundo e começou a contar a história. Seu marido Anthony agora era um deficiente físico depois de perder a perna num atropelamento. Um motorista avançou o sinal fechado e bateu com a dianteira do carro no corpo de Anthony, que atravessava a rua. O acidente destroçou a sua perna. Ele foi atendido por um serviço de resgate e precisou ser encaminhado com urgência para o centro cirúrgico. Os médicos tentaram, mas sua perna não tinha salvação. Acabou amputada. E é claro que Anthony não ficou feliz com a consequência do acidente, mas não se desesperou. Marta disse que, apesar de tudo, ele estava grato por ter sobrevivido e que acreditava que ainda teria um futuro promissor. A juventude de Anthony havia sido difícil. Nunca conheceu o pai e a mãe morreu de câncer quando era adolescente. Passou muito tempo vivendo em casa de amparo. Terminou os estudos e começou a trabalhar.
Conheceu Marta e com dificuldade juntaram seus rendimentos mensais para viverem juntos em uma casa muito pequena e simples na periferia da cidade. Eles não tinham filhos. Fora aquela modesta casa, a única posse de valor do casal era um carro popular que tinham comprado com 4 anos de muita economia e sacrifício. O marido usava o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e naquele momento já devia estar chegando para pegar sua esposa no trabalho. Martin acompanhou Marta até a saída da área de serviço, por onde o segurança queria enxotá-lo minutos antes. Marta o convidou para conhecer o marido e a casa deles. Martin não esperava por aquilo e ficou sem reação a princípio. Estava exausto e não tinha resolvido a situação no hotel ainda. Mas pensou que poderia ser uma boa conhecer melhor aquele casal e depois voltar. Quando Anthony chegou, os dois entraram no carro e foram em direção à casa, na periferia da cidade. O marido de Marta era mesmo um cara muito legal, sabia conversar e não estranhou a amizade repentina entre Martin e ela. Ele já estava acostumado com as amizades relâmpago que às vezes ocorriam entre uma corrida e outra com os passageiros amigáveis. Para que Anthony pudesse dirigir, o carro era adaptado para sua deficiência física. Durante todo o trajeto, Anthony não reclamou da vida em momento algum, o que mantinha um ar de leveza entre os três. No máximo, comentou que tinha uma dor na lombar, mas que não sabia se era por conta do acidente ou porque passava o dia todo sentado dirigindo. Acho que preciso caminhar mais, disse ele brincando, e Martin riu. Martin percebeu que não se sentia tão solto e à vontade com alguém há anos. Ele conseguiu descansar na casa de Marta e com Anthony sem precisar deixar de conversar com os dois. As horas foram passando. Marta achou que aquele senhor de idade talvez não tivesse para onde ir e o convidou para passar a noite. Martin aceitou e dormiu no sofá antigo na sala. No dia seguinte, Martin se levantou e tentou arrumar os cabelos e a camisa usando as próprias mãos, recusando a oferta de Marta, que se prontificou em passar sua roupa. Martin apenas pediu que Anthony o deixasse de volta no hotel, já que Marta também iria para lá. E foi pela área de serviço que os dois entraram. Marta não contestou as ações do homem, mas temia que pudesse ser expulso novamente ou que coisa pior acontecesse, já que James, o supervisor, poderia chamar a polícia dessa vez. Martin atravessou os corredores do fundo do hotel até chegar no hall. Chegando lá, parou num canto enquanto Lúcia conversava com uma mulher de terninho. O crachá identificava que se chamava Esther e que ela era a gerente do hotel. Martin se aproximou e Lúcia sentiu um frio na barriga quando viu de novo o homem na recepção. Ela pediu licença à gerente e foi na direção dele, já dizendo que ele tinha que sair. Ao ver o comportamento da recepcionista, Esther empalideceu. Martin ignorou e passou a falar diretamente com a gerente. Esther, como é que você está administrando as coisas por aqui? Eu estava a um passo de te dar uma promoção, de colocá-la na gerência de mais hotéis da nossa rede. Mas parece que essas pessoas aqui não fazem a menor ideia para quem trabalham. Esther começou a pedir desculpas a Martin. Quando Lúcia enfim percebeu que estava diante do dono do hotel, pediu 1000 perdões, dizendo que não reconheceu Martin vestido daquele jeito. Martin disse que tentou se identificar, que tirou a carteira para mostrar seus documentos a Lúcia, mas que a recepcionista não o deixou nem se apresentar. Ele estava vestido daquela forma porque uma vez por mês fazia trabalhos voluntários num abrigo de animais na região. Tinha passado muito tempo organizando as coisas no abrigo e não se deu conta que estava sem o celular para chamar um carro para levá-lo para casa. Por isso resolveram ir até um dos seus hotéis mais próximos. Mas para Martin tudo isso era de menos. Ele disse que o tratamento que deram a ele era inacreditável, não porque ele era o dono do lugar. Aquele tratamento era cruel, sem a mínima consideração pela pessoa humana.
Martin disse que teria que revisar o papel de todos os funcionários naquele hotel e não tinha como garantir que gerente, supervisor, recepcionista e segurança manteriam seus empregos. Porém, deixou claro que a Marta, responsável pela área de serviço, havia se mostrado uma pessoa com muito mais tato para lidar com a situação. Se de alguma coisa valia todo o estresse causado naquele incidente, era que Marty tinha encontrado uma pessoa em quem confiar e não deixava que as 5 estrelas do hotel ditassem seu comportamento. Lúcia pediu que não fosse mandada embora, pois ela reconhecia seu erro, estava disposta a mudar. Então Marty disse que tudo bem, ela poderia ficar, mas teria que fazer 1 mês de estágio na área de serviço do hotel, onde não trabalharia com roupas bonitas, joias, sapatos de salto e maquiagem. Lúcia então disse que não faria isso, que não participaria daquela punição. Ela se sentiria humilhada e rebaixada, inaceitável. Marty olhou com pena para ela, colocou as mãos em seus ombros e disse com toda a calma do mundo: quer dizer que você acha que ser cozinheira, faxineira ou camareira é ser humilhada? Acha que essas pessoas não estão à sua altura? Pois saiba que elas são muito dignas. E punição é o que você causa a todos nós com a sua arrogância. A única coisa inaceitável aqui é a sua falta de humildade. No dia seguinte, um homem de terno e gravata chegou no final da tarde à casa de Marta e Anthony. Ele se apresentou e disse que cuidava de assuntos para o Sr. Martin. Àquela altura, Marta já sabia que o senhor de idade que conheceu no dia anterior era na verdade o seu chefe no hotel e não podia acreditar em tudo o que estava acontecendo. Contudo, o homem de terno estava ali para dar boas notícias. Anthony ganharia uma perna prostética e um tratamento fisioterapêutico para suas dores. Também teria uma casa melhor e mais espaçosa em outra parte da cidade, mais próxima da área comercial. Além disso, se Marta concordasse, iriam pagar um curso intensivo de administração para que ela se preparasse para assumir um cargo de nível mais alto no hotel. Marta e Anthony ficaram atordoados com as notícias. Estavam felizes, mas ao mesmo tempo achavam que eram presentes demais para um casal que não tinha feito nada de especial para aquele senhor de idade. O engravatado então respondeu que o mundo tinha virado um lugar cheio de pessoas mesquinhas, orgulhosas e egoístas. Um ato de bondade, como o que Marta e Anthony tinham demonstrado, era raro e fez Martin perceber o que realmente importa na vida e o lembrar de como era estar próximo de gente que faz outras pessoas se sentirem bem. Então é isso, galera, essa foi a história de hoje. E aí, me conta como você reagiria ao comportamento que os funcionários do Sr. Martin tiveram. Conta aqui nos comentários. Já deixa o seu joinha e não esquece de nos ajudar se inscrevendo no canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!